muito, muito mesmo de vocês aceitarem participar conosco, tá? Queria agradecer também a todos os colegas, as colegas, a todos que estão aí participando, né? Desejar a todos uma boa tarde, tá? Então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha, assim, bem simples, né, da Betânia, depois da Silmara, tá? E aí, depois, eu não sei como é que vocês se organizaram, quem fala primeiro, né? Mas aí eu passo, então, o bastão para quem for falar na sequência, tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Vou fazer uma leitura aqui. Bom, a professora Betânia Mariani, né? Ela é professora titular do Departamento de Ciências da Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Em 2001 fez pós-doutorado na Stanford University, dos Estados Unidos, e em 2018 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde outubro de 1992 é professora concursada na Universidade Federal Fluminense, onde dá aulas, orienta alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, além de ocupar cargos administrativos, né? Bolsista 1C do CNPq, foi membro do CA de Letras e Linguística do CNPq durante 3 anos, com mandato finalizado em 30 de setembro de 2016, né? Agradeço aí, Betânia, em nome dos discursivistas, a tua atuação, né, em prol da área, né? Agora estamos literalmente sem pai e sem mãe, né, nesses comitês dos discursivistas de uma maneira em geral, né? Especialista em análise do discurso e em história das ideias linguísticas, publicou em 1998 o PCB e a Imprensa, e em 2004 Colonização Linguística, 2 livros com o resultado de suas pesquisas de doutorado e pós-doutorado, respectivamente. Organizou com Vanise Medeiros a revista Gragoatá, número 29, em 2015, publica artigos em revistas científicas e capítulos de livros. Em julho de 2009, fundou com outros 9 professores de diferentes universidades o grupo Teoria do Discurso, GTDIS, um grupo cadastrado no GERPESC do CNPq, e que tem como interesse aprofundar os estudos em análise do discurso e psicanálise. Em dezembro de 2009, com a colaboração do Núcleo de Tecnologia da Informação da Universidade Federal Fluminense, com apoio de recursos oriundos do edital universal do CNPq, e com as professoras Vanise Medeiros e Silmara Della da Silva, fundou e organizou o site do Laboratório Arquivos do Sujeito, né, o LAS, que coordena de forma colegiada desde então. Em 2013, com apoio da diretoria internacional da UF, incluiu um termo aditivo ao já existente convênio entre a UF e a Paris 13, tornou-se coordenadora do convênio entre o LAS e os laboratórios coordenados por Marianne Pavot, na Université Paris 13, e desde 2018 é editora-chefe de linguagem da revista Gragoatá, e organizou em 2019 o site da Enciclopédia Virtual do Discurso, o INCIDES, fruto de apoio do CNPq Universal, né? Sugiro aos colegas que, quem não frequentou ainda, que frequente esse site, né? Muito interessante. E, por fim, cabe acrescentar que fez também formação em psicanálise na Escola Lacaniana do Rio de Janeiro entre 2000 e 2015, tá? Então, sucintamente, esta é a apresentação da professora Betânia Mariani, né? Quem tive a honra de ser aluno dela numa especialização lá em 1900 e bolinha, né, Betânia, lá no Mato Grosso, né? Agradeço por ter nos ensinado a gostar do discurso, e uma galera que mal sabia o que era linguística, né? E a Betânia, com um texto, salvo engano, falando sobre a leitura na Rocinha, nos instigou a buscar conhecer mais do discurso. Bom, obrigado, Betânia. Na sequência, então, eu apresento a professora Silmara Cristina Della da Silva, que possui graduação em Comunicação Social, Jornalismo, pela Unesp de Bauru, mestrado em Estudos Linguísticos pela Unesp de São José do Rio Preto, em 2004,
e doutorado em Linguística pela Unicamp em 2008. Fez estágio de pós-doutorado no Departamento de Ciências da Linguagem da Universidade Federal Fluminense, com bolsa FAPERJ, Programa de Apoio ao Pós-Doutorado no Estado do Rio de Janeiro, tá? Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Ciências da Linguagem, setor de Linguística, e pesquisadora do Laboratório Arquivos do Sujeito, o LAS, o qual coordena em conjunto com as professoras Betânia Mariani e Vanise Medeiros. É coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense e jovem cientista. Foi coordenadora do GT de Análise do Discurso, a quem, enquanto membro do GT, agradeço o trabalho desempenhado. Silmara, muito obrigado, tá? E tem experiência como jornalista e docente nas áreas de Linguística e Comunicação Social, e os seus estudos têm como foco a análise do discurso sobre a mídia. Silmara, muito agradecido, então, e aí agora, então, eu passo o bastão aí enunciativo para vocês, tá? Só dizendo que também tem uma galera assistindo vocês duas no Facebook do nosso grupo de estudos. Como o Meet, às vezes, ele barra a entrada de um número X de pessoas, a gente optou também por transmitir no Facebook, tá? Obrigado, gente. Ótimo. Tá bom. Não sei, se o Mara quer começar ou prefere que eu comece? Tanto faz. Pode ser, tanto faz para mim. A gente não combinou esse detalhe, né? Não. Mas então tá. Então, se você quiser, eu começo, porque assim eu já toco então, logo. Tá bom? Tá. Bom, então eu quero começar agradecendo muito. Antes de eu começar toda a fala, eu vou vou partilhar com vocês esse PowerPoint, tá? Que vai acompanhar a minha apresentação. Vocês estão vendo? Tá dando para ver o PowerPoint, gente? Não, ainda não, Betânia. Ai, meu Deus, então eu fiz errado de novo. É que a senhora... Vamos fazer juntas. É que a senhora colocou apresentar a tela inteira. Então eu vou interromper o compartilhamento. Tá. Uhum. Então vamos juntas, vamos lá. Isso. Apresentar agora. Apresentar agora. A opção Uma Janela. Uma janela. Isso aí, escolhe seu PowerPoint. Pois é, mas ele não está mais aparecendo aqui na minha uma janela, lembra? Não. Tá, então, fecha aí e abre ele aí no seu computador. Só clica nele para o Meet lembrar que ele existe. Ai, meu Deus. O Meet tem memória curta? É igual a mim, então. Tá, abri ele no computador. Tá. Agora volta, então, para o Meet aí. Apresentar. Uma janela. Apareceu. Aí. Ai, que alívio. Tá bom. Ok. Apareceu, Betânia. Tá. Tá ótimo. Bom, então eu vou começar agradecendo, né, muito esse convite que o Baronas fez. Foi realmente uma surpresa e uma surpresa muito legal. Então, sou muito grata, Baronas, a esse convite, grata ao trabalho que o Leedin está fazendo, né, de colocar, de divulgar os trabalhos nas diferentes tendências da análise do discurso, extremamente importante, e eu acho que nós, do ponto de vista da análise do discurso, de fato, podemos dizer e temos o que dizer sobre as questões todas vinculadas ao discurso político, ao discurso da atualidade, às questões da pandemia. A gente está assim, com a faca e o queijo na mão para poder trabalhar essa discursividade imensa que está acontecendo, né?
E por quê, né? Eu entendo, né, e vocês sabem também, a análise do discurso, ela é uma disciplina de entremeio, né? Isso já foi colocado pelo Peixe, pela Eni, mas eu gosto muito de voltar a uma maneira como o Paul Henri fala, né, num texto dele clássico sobre a análise do discurso, porque ele pega o entremeio e ele diz que o entremeio representa o gesto teórico do Peixe em conceituar discurso, que com esse conceito de discurso, então, o Peixe faz trabalhar o que o Althusser aponta sobre a evidência da transparência da linguagem e o efeito elementar, ideológico elementar, que é a evidência de que somos sempre já sujeitos. Então, o discurso, ele está nesse entremeio, nesses dois efeitos de evidência, né? Mas antes de prosseguir, eu quero fazer mais um agradecimento, né, que é agradecer a Tatiana, que está aqui nos ouvindo, e com quem eu treinei ontem, né, à noite. Tatiana também, que me ajudou muito nesse layout aí do PowerPoint que vocês estão vendo, né, é obra dela. Tati, muito obrigada. Mas eu quero estender o meu agradecimento também a todos os meus alunos e ex-alunos da iniciação científica, supervisão de pós-doutorado, que também, não só por todas as conversas, as reflexões teóricas, né, as discussões intelectuais, mas também pelo apoio técnico que eles sempre me deram. Então, sou muito grata, agradeço, né. Então, o que eu estava colocando para vocês, né, de que... Sim. Diga. Se puder, coloca no modo apresentação, que aí fica maior para a gente o slide que está aparecendo. Eu coloco no modo apresentação. Então, eu interrompo. Não precisa. Pode clicar duas vezes no slide. B, aquele ícone perto do menos. O ícone... Ah, sim, achei. Para o pessoal do Facebook, é isso. A tela. Ah, é isso. Obrigada. Vocês ouviram essa voz aí, é da Tatiana, né, com quem eu treinei ontem. Mas a minha memória é curta também, igual a do pai do Baronas. Mas, enfim, então, quando a gente escolheu o título dessa mesa, né, O Brasil Não Conhece o Brasil, né, que evoca, né, essa música tão importante da nossa vida, né, da vida política brasileira, né, O Brasil Está Matando o Brasil, né, é um pouco disso que eu trago aqui para vocês, né, tentando fazer uma leitura, né, que o Peixe chama de leitura dos sintomas, né. Ele diz isso, né, quando ele fala sobre leitura dos sintomas pertinentes do processo de produção de sentidos dominantes que rege o discurso submetido à análise. Isso ele coloca em 69, né, e que eu tomo, né, eu faço um alongamento dessa questão que ele coloca da leitura dos sintomas como a possibilidade que a análise do discurso nos dá de leitura dos sintomas de uma época, né. Então, o que eu vou trazer para vocês é um pouco isso, né, pensar, né, nessa questão do sintoma, alguma coisa que manifestamente pode se dar a ver, ouvir, sentir, mas que, por outro lado, né, junto, não é algo escondido, mas ele está ali, né, ligado, né, de modo opaco a uma outra coisa não visível, né, não perceptível, não compreensível de imediato, né. Então, o sintomático aqui é como algo que se deixa entrever na discursividade do social, no domínio da atualidade. O fato imaginário de que somos capturados a todo momento em um cruzamento, uma interseção, né, um batimento, se quiserem, labiríntico, pelo aquilo que julgamos que fomos e somos, né, memória e esquecimento, e por aquilo que achamos, né, que sabemos que somos, né, e não sabemos, em direção a algo, né, que é um porvir que nós não sabemos qual é a sua direção, né. O filósofo Luiz Orlandi, ele tem uma maneira de falar sobre isso que me lembra muito Lacan. Eu poderia ter trazido Lacan, mas eu preferi trazer um filósofo, né. Ele diz assim, e é importante, eu trago isso logo de início, porque de alguma maneira isso volta na conclusão do meu trabalho. É como se cada atualidade, é como se cada configuração espaço-temporal fosse um complexo lugar de embates de simultâneas emissões de signos que buscamos decifrar, seja como signos de nossas retenções, de nossas contenções, de nossos bloqueios, de nossas insuficiências, seja como signos de resistências ou de afirmações diferenciais
anunciadoras de saídas, né? Então, tem esse porvir aí, né? E eu, tendo isso em vista, né, eu venho vendo alguns arquivos, né, sobre a pandemia, né? E eu vou partilhar com vocês hoje. É um trabalho que não está totalmente pronto, né? Então, por isso vai ser muito bom ouvir perguntas e comentários, né? Um arquivo, né, em torno de uma manifestação que aconteceu no Rio de Janeiro em junho, né? Então, o meu objeto de análise, né, é um objeto que vai manejar duas coisas, né? Um gesto de leitura na construção de um dispositivo de análise e um gesto de escuta também, né? Vocês vão entender por quê, né? Então, eu estou construindo, né, esse objeto discursivo inscrito em suas diferentes materialidades significantes, tal como a Lagasse entende, né, esse modo significante pelo qual o sentido se formula no linguageiro e no não linguageiro, né? Então, o que eu vou trazer para vocês é um vídeo, imagens, um texto jornalístico, uma fotografia jornalística, uma entrevista, né, para poder chegar num ponto que é a escuta de um testemunho. Eu também destaco agora a palavra escuta, né, volta ao Peixe, num texto também muito antigo dele, um texto de 66, que ele assina ainda como Thomas Herbert, né, quando ele fala de escuta social, né, que ele teria um fundo análogo ao da escuta psicanalítica freudiana, né, e ao trabalho desenvolvido por Engels, e o cuidado, né, para não se cair numa psicologia social, né. Mas isso sempre me capturou, né, desde que eu li pela primeira vez essa escuta social, né. Então, como é que eu entendo isso, né? Como a possibilidade de uma escuta do sujeito em sociedade, escuta da política dos sentidos divididos na contradição social, né? Essa política sempre em curso e em movimento. Então, escutar a posição de sujeito, né? Escutar a posição de sujeito é atuar no entremeio, né? Aquele entremeio lá, como disse o Polanyi, né? Posição sujeito de onde ele enuncia e se enuncia, né? Que está inscrito nesse encontro entre meio das evidências de sentidos e da evidência do sujeito, né? Desse sempre já lá da linguagem, da língua com a história, né? Considerando a divisão subjetiva, portanto, e a interpelação ideológica também, né? Então, o de que se trata, né? Essa manifestação, né, que acontece no dia 11 de junho de 2020, ela acontece numa cidade, numa praia. A cidade não é qualquer, é a cidade do Rio de Janeiro, né, com todo o imaginário que isso comporta. A praia também não é qualquer, né, é a praia de Copacabana, também com todo esse imaginário, e ali, então, se dá essa manifestação e o testemunho do qual eu vou falar um pouco mais longamente no final, né. Então, quais são as condições de produção, né, dessa manifestação? A ONG Rio da Paz, Rio de Paz, né, ela organiza, portanto, uma homenagem aos mortos. Eu acho que quando 11 de junho, eu acho que eram 40 mil mortos, né, durante a pandemia da Covid-19. Então, eles escavam covas nas areias da praia, né, e junto a cada cova, então, tem uma cruz que é fincada, né. Essa manifestação, então, ela se realiza no espaço urbano, né, em uma praia pública, né, e o espaço urbano, né, como sabemos, ele significa, né, e significa de diferentes modos para os sujeitos, ou melhor, para as diferentes posições de sujeito que se inscrevem nesse espaço para falar, né, e eu não vou me alongar sobre o espaço urbano, tem um longo percurso de discussões, pelo menos 20 anos que vem sendo, né, realizadas na Unicamp, né, no LabEURB, com vários colegas, né, a Mônica, a Suzy, Claudinha Pfeiffer, a Eni, enfim, vários outros que também não são da Unicamp, mas participam dessas discussões sobre o espaço urbano, né, o espaço simbólico. E mobiliza, portanto, né, o espaço urbano, posições de sujeito que a gente vai ver, né, de indiferença, adesão, resistência, repúdio, né, enunciados e gestos de interpretação que vão ser constitutivos dessa posição, não necessariamente de forma complementar, mas que vão junto,
né? E não necessariamente de forma transparente para o sujeito, vão junto, né? Então, para ver, ler, né, escutar, né, esse material, né, na construção do meu dispositivo de análise, eu levei em consideração que a interpelação ideológica nunca é completa e totalizante, que há falhas no ritual ideológico, que o sujeito é estruturalmente dividido, não controla o que diz, nunca diz tudo, né? O que diz não é transparente para ele próprio, retorna em sonhos, lapsos, nas repetições, né? O que o sujeito fala sempre a partir do grande outro, o grande outro do inconsciente, né? Ou o interdiscurso, como pensa o Péchet, né? E que os sentidos que circulam no urbano são fragmentários, né? São fragmentários, são descontínuos, né? Eles são rumor e palavra de ordem, né? São equívocos, são gritos e sussurros, né? A Eni fala disso, né, naquele artigo dela, Tralhas e Troços, tá? Então, eu disse que tem um acontecimento no dia 11, né? Mas eu entendo que tem um acontecimento no acontecimento, né? E a gente vai ver isso. Eu vou passar, então, para um vídeo, né, que é de 1 minuto e 12 segundos, é um vídeo muito curtinho, né? Esse vídeo está publicado na coluna do jornalista Chico Alves, no site do UOL, né? E ele foi publicado, portanto, no dia 13 de junho, tá? Então, vamos ver aqui agora se o vídeo passa, né? Ele estava passando. Aqui. Então, com vocês, o vídeo que o Chico Alves publica. Bom, eu imagino que muitos de vocês que estão ouvindo essas nossas falas, com certeza devem ter ouvido falar nesse acontecimento, né? Eu transcrevi um pouco o que aparece, né, de falas, né, no pequeno vídeo. Sem dúvida, outros vídeos devem ter circulado, eu não conheço, eu não vi, né? Eu me restringi a esse aqui, tá? Então, a gente tem, de início, um gesto, né, que são aplausos dispersos, gritos que a gente ouve ao longe, né, e vozes, né, aplausos no momento em que aquele homem derruba, né, as cruzes. E é muito interessante também na narrativa escrita, né, que aparece, é um homem, outro homem, né. Bom, então, a voz 1, olha a palhaçada aqui, respeita os outros, é uma manifestação do povo. Então, aí tem algo que eu não entendi, e ele diz, então, é pública e tem direito também. A voz 2, né, calma, fala baixo, amigo, fala baixo, você não está falando com um parente seu, é um senhor. E a voz 1, mas eu tenho que estar falando. Em reportagens que eu lia, né, esses gritos que eu coloco ali eram gritos de comunista, Lula ladrão, fascista, esquerdista, né. Então, o que esse vídeo me remete de imediato, né, é justamente a escuta do autoritarismo, né, e da resistência, né, traços de memória de algo que surge num só depois, né.
Aplausos, então, dessas intervenções indiretas, né, que estão em relação ao ato de derrubada das cruzes, né. Na formulação dos enunciados do vídeo, escutamos, então, dizeres inscritos em posições de sujeito afetadas por processos de identificação e contra-identificação, a formações discursivas em relação à memória da política brasileira nos últimos anos, né. Se retomamos as palavras de Pechet, está em jogo um movimento de formulações que se entrecruzam em conjunções e dissociações, construindo um corpo sócio-histórico, isso eu estou citando Pechet, um corpo sócio-histórico de traços discursivos atravessados por divisões heterogêneas de rupturas e contradições. E aí, de novo, eu puxo, né, essa expressão, retiro, né, dali do Pechet, o traços discursivos, né, que eu entendo como vestígios, né, vejam, ele poderia ter escrito palavras, enunciados, mas ele usa traços, e traço é um termo muito caro, né, à psicanálise. Então, traços discursivos, né, enquanto vestígios de inscrição da memória discursiva, do lembrar e esquecer, né, entendendo que o esquecimento é memória, né, memória do que eu não quero lembrar, né. Traços enquanto vestígios, fugidios daquilo que ainda não ganhou palavras, bordas de real, bordas para um alhures ainda irrealizado. Portanto, há real em jogo, né, nesse que a gente vê nesse vídeo, né? Como diz o Pechet, a gente tropeça no real. Pechet se pergunta, e aí eu cito, como tal corpo interdiscursivo de traços se inscreve através de uma língua, isto é, não somente por ela, mas também nela. Então, descrevemos posições de sujeito em franco confronto, posições de interpretação que se representam em processos linguageiros e não linguageiros em confronto, né? Aplausos, gritos, silêncios de um lado, dizeres em outro lado, né? Resistência em se fazer ouvir para fazer outros sentidos, né? Então, na voz 1, né, essa que traz o gesto de recolocar as cruzes, o sujeito vai falando e vai fazendo, né? Ele significa o gesto do outro, palhaçada, né? Ele produz um gesto também de interpretação para outros, né, a partir do respeito, respeita os outros, né? E esses outros indefinidos, ele reaparece, né, no enunciado seguinte, ele se desloca metonimicamente para povo, né? Então, respeita os outros, respeita o povo. É uma manifestação do povo, né? Depois ele vai, né, a voz 1 de novo, ele mais adiante ele diz, mas eu tenho que estar falando, né? Então, esse mas, né, vocês veem que eu fiz uma interrupçãozinha, né, ali, entendendo que o funcionamento desse mas, ele vai além dessa situação imediata. Eu não posso nem dizer que é uma interlocução, né? Não posso dizer que isso é uma voz que fala, outra que fala para essa voz, e essa responde com esse mas, né, é que vai além dessa interlocução imediata, né, ela se dirige a um espaço de memória, a uma outra formação discursiva por contra-identificação. E ele segue, eu tenho que, né, eu tenho que, né, como um imperativo, ter de fazer X, né, um imperativo que não é transparente para o sujeito, né, o sujeito vai na lata, eu tenho que, né, e que se mostra como uma evidência imperiosa, eu tenho que estar falando, né, e é bonito de ver esse gerúndio, né, aí nesse eu tenho que estar falando, né, marcando essa temporalidade de longa duração, de um contínuo, né, tenho que estar falando, né, que não se esgota naquele momento particular, né. Então, com esse pequeno trecho de vídeo, ele traz, me parece, né, um instante de ver, né, eu estou colocando instante de ver entre aspas, isso é uma terminologia lacaniana, mas, enfim, é um instante de ver para esse sujeito, olha essa palhaçada aqui, que o convoca a agir, recolocar as cruzes e dizer, eu tenho que estar falando, né. Ainda num esforço, né, de uma primeira análise, né, e sabendo que a enunciação não se marca apenas, obviamente, né, na presença do eu, ela está nos enunciados anteriores, né, em grãos, né, grãos de enunciação, né. Então, eu me autorizo a fazer, né, um processo de substituição. Respeito os outros, me respeite. É uma manifestação do povo minha, né, uma manifestação minha.
Bom, então esse é um primeiro momento, né, desse conjunto de materiais que eu trago, né, como marca, né, de dar conta dessa questão da manifestação. O outro caminho que eu encontrei também foi o de buscar, né, na grande mídia e na internet, de uma maneira geral, como que esse acontecimento foi significado, né, como que ele foi falado, né, e vocês podem ver, eu vou seguir um pouco, a gente não tem tempo de ler isso é para uma outra live, quem sabe, mas enfim, estou rindo aqui, né, mas vejam que a gente tem inúmeras, vai até nessa última tela que eu abri para vocês, até o dia 17 de junho, né, a gente ainda tem, né, esse evento sendo falado, né, e ele vem sendo falado, né, a gente tem voz passiva, voz ativa, né, que vão tentando apreender um sentido aí, a gente tem um enorme jogo de paráfrases, a maneira de designar, né, é uma instalação, é um protesto, é uma homenagem, é um ato, né, é uma maneira de significar esse outro, né, homem bolsonarista, ataca, vandaliza, hostilidade. Então, a gente tem um mundo, né, de discursividade aí para trabalhar, que eu não vou colocar agora, né, mas só uma, né, do dia 12, aí nessa tela que eu marco para vocês, é que dá uma dica no dia seguinte, né, e diz, em meio a ataque contra protesto, a dor de um pai se impõe, tá? Bom, também procurei na França, em jornais franceses, jornais de língua inglesa, né, também foi amplamente noticiado, né, tanto no Brasil, nacionalmente e internacionalmente, né, essa manifestação e esse acontecimento ali. E fui trabalhar também, né, com as imagens, né, e aí eu vou passar aqui para vocês algumas imagens eu estou chamando de imagens porque a gente tem aí produção de fotos que são fotos de jornalistas, né, são fotos de fotojornalismo, a gente tem fotos de pessoas, transeuntes, a gente tem fotos de pessoas que mandaram para os jornais, né, os créditos estão todos aí, né, e essas imagens, então, né, eu entendo elas como esse gesto, né, da manifestação na praia de Copacabana, e vocês podem ver ali, né, no anoitecer, né, as 100 covas abertas, e o que a gente tem ao fundo é o Hotel Copacabana Palace, né, então, a princesinha do mar, Copacabana, né, sendo ressignificada, né, nessa contradição social, né, na marca da desigualdade, né, na marca do anonimato, né, dessas mortes, né. Então, eu entendo isso, vejo isso como uma ferida narcísica, né, nesses dois baluartes, né, a beleza e o poder, né, a beleza da praia, a princesinha, né, e a riqueza, né, o poder, né, daqueles, né, do Copacabana Palace, né. Então, as covas, elas dão visibilidade à invisibilidade dos mortos. Os mortos, né, como um número, uma estatística, mortes anônimas e indeterminadas. Em alguns cemitérios abertos, a gente vê nas cruzes, você tem apenas um número, né, quer dizer, você só tem mesmo a necessidade do enterrar rapidamente, né? Então, essa invisibilidade dos mortos, né, anônimas e indeterminadas, né? E é interessante que quanto maior a estatística, isso eu ouvi, foi uma coisa que eu estou pensando, quanto maior a estatística, mais nos deixa incrédulos, né? É tão irreal, né, esses números, 40 mil, 80 mil, 1 milhão, né, que... Então, a imagem das covas, né, a proposta dessa ONG, né, Cavando as Covas, ela confere legitimidade a uma posição de crítica, né, de protesto e, ao mesmo tempo, de dignidade a esses mortos invisíveis, né. Daí, essa questão dessa ferida narcísica. E ainda em relação às imagens, só queria chamar a atenção nessa tela que vocês estão vendo, aos dois cartazes embaixo, né, um em português,
Brasil, país das covas, né? E aí, por paráfrase, né, e por substituição, a gente tem Brasil, país do futuro, aquele futuro que nunca chega, né? Um deslocamento nessa significação, uma ironia, né? E na outra, né, Brazil is going against what the entire world is doing, né? Brasil está indo contra aquilo que o mundo inteiro está fazendo, né? E eu chamo a atenção da presença da língua inglesa aí, né, porque, por contraste, eu lembrei de um texto em que a Silmara, né, ela depois pode falar mais, quando ela analisa manifestações no Rio também, em Copacabana, eu acho, né, não sei se só em Copacabana, mas manifestações em que aparecem, né, também enunciados em inglês, né, os enunciados em inglês lá funcionam como uma... a Silmara pode, obviamente, falar melhor do que eu, né, funcionam como uma convocação de adesão irrestrita aos americanos, né? Então, help me, I love you, America, e coisas no gênero. Aqui não, aqui eu entendo que o funcionamento da língua inglesa, ele aparece como língua internacional, né, como a possibilidade de se fazer ouvir, né, em outra língua, no exterior, né? Então, como possibilidade de ser compreendido na mídia internacional. Bom, então essas imagens também estão em discussão ainda, e eu estou chegando, então, na questão do testemunho desse pai, né? Eu disse para vocês que no dia 13, né, o jornalista, né, o Chico Alves, na coluna dele do UOL, ele publica esse vídeo e uma entrevista com esse pai, né? Então, no dia 11, era um homem que recolocava as cruzes. No dia 12, tem uma manchete que é a dor de um pai. E no dia 13, tem uma entrevista com esse pai, cujo filho morreu de Covid-19, né? Bom, e eu chamo, quer dizer, é uma entrevista, né? Entrevista a gente sabe que é algo que tenta ser um pouco controlado, né? Tem pergunta, tem resposta. Mas mesmo assim, eu acho que eu posso dizer que ali tem o testemunho de um pai, né? E vários pontos que são trazidos por esse pai, né, ao longo dessa longa entrevista, né, me fazem lembrar, várias coisas colocadas ali me fazem lembrar o testemunho de um outro pai, né, que eu já analisei, que está publicado naquele livro da Suzy, né, em homenagem a Suzy, que é um pai mexicano, né? Um pai que se tornou líder de 43 pais, né? Ou seja, não sei se vocês lembram, era um ônibus no México que foi sequestrado, incendiado, né, com 43 estudantes, e esses corpos nunca foram encontrados, né? E esse pai, né, no testemunho que ele diz, né, que eu ouvi, e eu agradeço aqui publicamente a Joyce, né, porque estava tudo em espanhol, ela traduziu para mim, e ela transcreveu e traduziu para mim, a Joyce, professora da Federal de Sergipe. Nesse testemunho, esse pai diz que ele era uma pessoa que estava em casa, de chinelo, vendo televisão, né, seguindo a vida dele. Então, é a morte do filho que o convoca, né, a fazer um movimento subjetivo, e ele se torna um ativista social. Ele diz, ele nem sabia o que era ativismo social, ele não tinha a menor ideia, né, e é a morte desse filho, a possibilidade de enterrar o filho, né, o querer enterrar esse filho, que o leva a esse lugar. Então, ao ler esse nosso pai, né, de Copacabana, eu percebia no que ele dizia uma similaridade entre o que ele significa e o que esse pai mexicano significa, né? Então, para os dois, né, e é por isso que eu acho que é um testemunho, eu entendo que tem um acontecimento no sujeito, né? É um acontecimento no sujeito, né? Um acontecimento na estrutura, um encontro com algo inédito, né? Com algo inesperado, e diante do inesperado, o sujeito reage inesperadamente. É um acontecimento do real, né? Eu já disse aqui, a gente tropeça no real. E esse acontecimento do real mobiliza traços de memória, né? Lembram que eu falei dos traços discursivos? Então, traços de memória e de esquecimento, né? Algo que surge no só depois para o sujeito.
né? Então, ao falar e ao repor as cruzes, né, e eu torno a dizer, eu não vejo nesse fragmento de vídeo que esse pai estava respondendo, né, eu entendo que esse pai está bordando a presença desse real ainda indizível, né? Se vocês lembram, no vídeo ele diz, mas eu tenho que estar falando. Falando sobre o quê? A morte do filho, de 25 anos, por Covid. Então, aqui estaria, para mim, o valor testemunhal dessa entrevista, né? Considerando, então, que falar das lembranças, do memorável, é deparar-se também com o esquecimento. Em um testemunho, há uma implicação subjetiva no que se está falando. Portanto, nem tudo que é vivenciado é da ordem de um acontecimento que provoca um testemunho, né? Nem tudo que é vivenciado é da ordem do acontecimento, que a posteriori, ao ser narrado, tem esse valor testemunhal, né? Então, é necessário que essa experiência do vivido, né, se eu vou me valer aqui das palavras do Lacan, né, é aquilo que nem se imagina, né? E é um sonho, pode ser muita coisa, né, que provoca isso. Então, com esse testemunho, que eu chamo de testemunho de resistência, né, falar de algo que já aconteceu para poder formular sentidos possíveis de serem ditos. Ou seja, construir com palavras um sítio de significância possível para esse algo, né? Então, o testemunho, né, de uma maneira geral, ele é um falar de si de forma inexorável e urgente. E isso eu já trabalhei, vários colegas trabalham, né? O Primo Levi, a Rigoberta Menchú, enfim, a gente tem vários exemplos desses testemunhos, né? Falar de uma forma inexorável e urgente sobre uma violência sem precedentes, muitas vezes inesperada e quase sempre inusitada para aqueles que não estão nos movimentos de resistência. Né? Discursivamente, então, entendo que o testemunho de resistência forma uma modalidade de atribuição de sentidos para uma interconexão que se produziu em algum momento, em uma dada conjuntura, entre um acontecimento histórico-social e a vida pessoal. Né? Então, é isso que eu estou tentando chamar de testemunho de resistência, né? Algo que se produz nessa interconexão, né, que se dá de forma inesperada, inusitada, que convoca esse real, né, num dado momento, numa dada conjuntura, entre um acontecimento histórico-social e a vida pessoal. E eu entendo, então, que tem um enunciado, né, com valor de enunciação, né, de palavra plena, para pensar no Lacan, né, que é esse que eu destaquei desde o início, eu tenho que estar falando, né. E desse eu tenho que estar falando, na entrevista, então, se desdobram outros enunciados que eu recolho aqui para vocês, né, não trago tudo, né, mas o pai diz, né, a minha questão ali, ele diz no só depois, né, quer dizer, vejam, entre o dia 11 e o dia 13, ele teve um tempinho ali, né, para pôr em palavras alguma coisa. A minha questão ali era só de um pai que estava sofrendo, não tinha nada a ver com política. Pensei, eles podem derrubar 100 vezes que eu vou recolocar 100 vezes. Pensei assim, que falta de respeito. Era como se fosse uma homenagem ao meu filho, às outras pessoas que são vítimas. Aí eu pensei, se ele tem o direito de derrubar, eu tenho o direito de colocar no lugar. Enunciados, né, que buscam organizar o luto, um luto impedido, né, diz esse pai. Será que eles não entendem, eu estou citando o pai, né? Será que eles não entendem a minha dor de ter que ir ao hospital, reconhecer o corpo dele, não poder abraçar, não poder cuidar, não poder botar uma roupa nele, ver ele ser jogado dentro de um saco? Será que não entendem que não pude velar meu filho? Na gestão simbólica do espaço urbano, o enterrar é algo crucial, como bem nos lembra Sófocles, né, com a peça Antígona, né? O gesto insurgente de Antígona, uma decisão solitária, é guiada pelo desejo que vai contra a lei da polis, né? Então eu penso em todos esses enterros que não aconteceram, todos esses lutos que não puderam ser simbolizados, né, em função da pandemia, né? Sempre lembrando, né, que aquilo que não foi simbolizado volta no real. Então, é nas revoltas cotidianas, ou nas grandes manifestações sociais, ou ainda em pequenos gestos solitários,
que os rituais entranhados da produção de evidências pela ideologia dominante falham. Pechet nos diz, né, sinaliza que a resistência e a revolta se fazem ouvir e se disseminam quando menos se espera, pois há sempre um ponto de origem não detectável e, portanto, impossível de ser totalmente reprimido. Concluindo, então, né, eu chamo a minha conclusão, né, retomando um pouco o título da minha apresentação, das fagulhas da revolta pessoal aos movimentos de resistência social e vice-versa, né? Então, das fagulhas, né, da revolta pessoal aos movimentos de resistência social e vice-versa. No dizer do testemunho, transmite-se um saber de outra ordem. Transmissão aqui, né, como relato do que aconteceu, com um deslocamento do processo de identificação do sujeito, né? Esse pai brasileiro, né, ele diz na entrevista, aquele fato me fez perguntar até onde chega a desumanidade de não ter empatia com o outro. Esse pessoal parece que procura inimigo o tempo todo. Eu não estava ligada em política, diz ele, né? Não tinha nada a ver com política, né? O pai mexicano, por sua vez, né, falando em nome dos 43 pais, ele diz, colocaram à mostra como se deve lutar por um filho. As vítimas têm direito à verdade, à justiça da verdade. Desculpem. Então, ao incluir-se e ao implicar-se no aconteceu, arrancaram as cruzes, recolocou as cruzes. O sujeito se desloca, sem prever, sem intencionar, faz uma torção, uma reviravolta em processos de identificação que até então davam sustentação ao seu dizer. Ele diz na entrevista, não concordo essa gente que diz que fala em nome do povo. São mudanças íntimas, ínfimas, que ao serem transmitidas, podem produzir efeitos em quem lê, ouve, né? E por isso entendo que na transmissão, aquilo do que se trata é relativo também a um produzir efeitos sobre quem ouve, vê, lê, né? Como disse o pai mexicano, nós somos avós e não vão nos calar. E como disse o pai brasileiro, eles podem retirar 100 vezes que eu vou recolocar 100 vezes. É isso. Obrigada, baronas, pela possibilidade de me fazer escutar com esse trabalho que não está ainda totalmente amarrado e pronto, tá? Obrigada. Acho que eu posso seguir, então? Então eu passo a palavra para a senhora. Pode seguir. Então tá bom, Tamires, obrigada. Então, também, antes de começar, eu queria agradecer, né, o Roberto Baronas, né, que nos deu essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa tarde. E um agradecimento especial à Betânia, né, que é uma parceira de tantos trabalhos, né, e dizer sempre que é uma honra estar com você, né, nesses lugares todos em que a gente tem falado juntas e aqui também em especial. E agradecer a presença dos colegas, né, da Verli, da Andréia Daltoé, da Andréia Rodrigues, de vários colegas que eu vi por aqui passando, do Reginaldo, dos nossos alunos todos aqui do LAS, né, então agradeço muito, é muito bom essa sensação de estarmos entre amigos, né. Eu vou passar a leitura desse texto que eu escrevi recentemente, também tocada por essa questão da pandemia, pela questão do discurso jornalístico, que continua me provocando, enfim. Eu vou passar a leitura, então, e a gente vai conversando. Eu só tenho depois uns slides para compartilhar, mas eles trazem sequências discursivas, então eu vou colocá-los depois, quando a gente chegar no ponto do texto aqui, tá? Então, vamos lá. Inicio a reflexão que aqui proponho, recorrendo a uma das notas do Manual do Jornalista Padrão, de Diego de los Campos, que assim discorre acerca da prática jornalística em nossa conjuntura sociohistórica. E aí eu cito, o jornalista padrão não deve simplesmente informar, mas distrair e divertir seu público, cada vez mais interessado em assuntos sem importância nenhuma.
Notícias banais interferem na vida das pessoas se apresentadas como se fossem incomuns e sensacionais. Fecha a citação. O Manual do Jornalista Padrão não é nenhum manual de redação oficial. Trata-se de um exemplar com capa manuscrita, parte de uma coleção intitulada Edições de Percurso, na qual o autor, que é um artista plástico uruguaio, esboça conselhos para o jovem jornalista se acomodar na empresa de comunicação na qual trabalha. Na leitura do manual, depreende-se a projeção de um imaginário do jornalista padrão como sendo aquele que atua na mídia tradicional, ou seja, naquela que denominamos grande mídia, e que se caracteriza por possuir condições privilegiadas de circulação e, consequentemente, ampla representatividade em nossa formação social, por decorrência de seu poderio político-econômico. Em termos de organização textual, o manual apresenta 37 notas que tratam do cotidiano das práticas jornalísticas, práticas que são naturalizadas e que acabam por ser questionadas em sua evidência de sentidos. Na nota 27, essa, que eu trouxe de início, em dizer marcado por uma postura crítico-irônica, de Los Campos aponta em seu manual para um funcionamento recorrente nas práticas jornalísticas atuais, o recurso a notícias banais, aparentemente produzidas e postas em circulação com vistas a distrair e divertir, mas que, segundo o autor, seriam capazes de interferir na vida das pessoas, a depender do modo como são apresentadas. Distanciando-me do efeito irônico produzido no dizer de Los Campos e voltando-me às práticas jornalísticas compreendidas como práticas discursivas, tomo o dizer jornalístico voltado aparentemente a distrair e divertir, entendendo que nele sentidos outros também se inscrevem. Isso porque, como afirma Orlandi, 2001, ao longo do dizer, há toda uma margem de não ditos que também significam. É nessa direção que proponho uma breve reflexão acerca de modos como nos discursos na mídia passaram a circular sentidos por decorrência da pandemia de Covid-19, que tem mundialmente alterado práticas sociais desde o início de 2020. A esteira das reflexões que venho desenvolvendo no âmbito do projeto de pesquisa O Discurso Midiático e seu Funcionamento entre o Publicitário e o Jornalístico, com o apoio da FAPERJ, propõe uma reflexão teórico-analítica acerca de discursos que são formulados e ganham espaço na mídia em meio a relatos acerca dos números da doença e das medidas de isolamento social, propostas ou não, como formas de contenção ao contágio. Na rede dos sentidos, dizeres já ditos e não ditos tornam a pandemia um acontecimento jornalístico na mídia, construindo, assim, efeitos de sentidos para a doença, mas também estabilizando sentidos para os sujeitos que nela estão imersos. Da perspectiva teórico-metodológica da análise de discurso, na qual me inscrevo, tem-se que os sentidos não se encontram nas palavras, mas se constituem pela inscrição da língua na história. Discurso, como nos adverte Péchet, em 83, é estrutura e acontecimento. Acontecimento que se dá, segundo Péchet, no ponto de encontro de uma atualidade e de uma memória, e que, por sua característica, está sempre sujeito a instaurar novas redes e trajetos de sentidos. Essas redes e trajetos, no entanto, embora possam ser outros, não são quaisquer. Os sentidos se constituem por contingências sócio-históricas, à medida que as práticas ideológicas vão determinando aquilo que pode e deve, ou não pode, não deve ser dito. Pensar as práticas midiáticas discursivamente requer voltar-se à análise dos dizeres em suas condições de constituição, formulação e circulação, aí citando novamente Eni Orlandi, considerando as injunções e contenções aos dizeres. Especificamente no que concerne ao discurso jornalístico, tenho considerado o modo como tal prática constitui acontecimentos, ao eleger o que compõe suas pautas e, consequentemente, o que escapa a essa cobertura jornalística. Ao escolher o que ganha destaque e, igualmente, aquilo que se tornará apenas uma nota ao pé de uma página. Ao dizer de um modo e não de outro.
ao situar um acontecimento em uma rede de já ditos e também ao não dizer. É assim que o acontecimento jornalístico, enquanto uma prática discursivo-midiática, se produz, por gestos de interpretação que, no entanto, comparecem sob o efeito de evidência dos sentidos, como se esses sentidos não pudessem ser outros. Péchet, em 75, ao retomar a teorização de Althusser acerca da ideologia e de sua condição de estrutura-funcionamento, faz trabalhar essa noção no campo do discurso. Nos termos de Péchet, cito, é a ideologia que, através do hábito e do uso, está designando ao mesmo tempo o que é e o que deve ser. É a ideologia que fornece as evidências pelas quais todo mundo sabe o que é um soldado, um operário, um patrão, uma greve, etc. Fim de citação. A ideologia funciona assim, ocultando seu próprio funcionamento e produzindo para os sujeitos as evidências de sentidos, suas naturalizações. As práticas jornalísticas, como práticas discursivas que são, não escapam a esse funcionamento. Uma pauta, as fontes a serem ouvidas, a notícia que do processo de apuração jornalística decorrem, são todas práticas ideológicas e, como tais, se dão em determinadas condições de produção, constituindo efeitos de sentidos. Para analisar o modo como esse processo de naturalização de sentidos encontra-se entrelaçado às práticas que constituem os acontecimentos jornalísticos em nossa conjuntura sociohistórica, tomo inicialmente como corpus para algumas considerações analíticas um texto jornalístico com circulação no portal Terra, que desde o mês de junho de 2018 disponibiliza materiais produzidos pelo jornal O Estado de São Paulo, por decorrência de parceria estabelecida com o Grupo Estado para a circulação de notícias e reportagens em suas páginas. Exponho, então, algumas sequências discursivas recortadas da matéria que circulou no portal em 1º de junho de 2020. Vamos ver aqui a janela, compartilhar. Ótimo. Então, aqui, vamos lá. Deixa eu botar aqui no modo de apresentação. Isso. Agora vocês estão vendo a SD, né? Eu vou passar a leitura e vou mudando as SDs à medida, né, que eu for avançando. No conjunto de 4 sequências discursivas recortadas da matéria jornalística, aí vocês estão vendo inicialmente 2, faço uma parada na materialidade linguística da sequência discursiva 1, que traz em seu conjunto o chapéu, o título e a linha fina, itens de destaque, com vistas a chamar a leitura do texto jornalístico. O chapéu inscreve a suposta temática a que se associa o dizer em pauta, no caso, saúde. Na materialidade linguística do título, no entanto, outra rede de sentidos começa a ser produzida, ao se qualificar as máscaras como um novo acessório da moda. No fio do discurso, tem-se um processo de deslizamento de sentidos, na passagem de máscaras, como item opcional na luta contra o contágio do novo coronavírus, que por força de um decreto governamental teria se tornado item obrigatório, conforme a gente vê na sequência discursiva 2, para máscaras como acessório da moda, com apelo fashion, e aí eu passo as 2 próximas sequências, e como um inusitado item do vestuário que veio para ficar, como a gente vê na sequência discursiva 4. Nessa passagem que se observa entre esse primeiro conjunto de sequências discursivas, no qual máscaras ganham efeitos de sentido de um item de vestuário, que podem ser fashion ou básico, combinando ou não com o restante da roupa, tem-se o funcionamento do efeito metafórico, substituição contextual de que nos fala Péchet em 69. Conforme o autor, trata-se de um fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual, no qual a substituição de um termo por outro produz como efeito a manutenção de uma ancoragem semântica através de uma variação da superfície do texto.
No deslizamento de sentidos que se marca na significação da máscara como item necessário para conter a disseminação do coronavírus, o que justificaria a inclusão da matéria em uma editoria de saúde, para o efeito de sentido de acessório fashion, articulam-se duas redes de sentidos, promovendo a associação entre saúde e moda. Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Né? Pelo funcionamento ideológico, tem-se que esses pontos de ancoragem semântica, dos quais nos fala Péchet, produzem ao menos dois efeitos. A naturalização da máscara, equiparada a qualquer outro item de vestimenta, cujo uso encontra-se naturalizado nessa formação social. E a naturalização do discurso da moda, ao mobilizar o já dito de que não é qualquer roupa que é considerada fashion ou que combina ao ser usada conjuntamente a outras. Pelo funcionamento do interdiscurso, né, trazido de Orland a partir de Curtini, como aquilo que fala antes em outro lugar, independentemente, constituindo-se, cito, como o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, observa-se na materialidade significante desse primeiro conjunto de sequências discursivas o funcionamento de uma memória discursiva sobre os sujeitos e suas práticas de vestimentas, que deslizam para as máscaras, marcadas no fio do discurso, em expressões como padrão discreto no rosto, na sequência 3, regra monocromática, combinam com o restante da roupa, como a gente foi vendo. Nesse processo de deslizamento de um discurso da saúde, da máscara como item de proteção, para o discurso da moda, da máscara como acessório fashion, nota-se o gesto de apropriação do mercado, que passa a atribuir à máscara a condição de um objeto de consumo. À esteira do que afirma Péchet, 83, acerca da necessidade de homogeneidade lógica do sujeito pragmático, entendo que esse processo de naturalização das máscaras como peça do vestuário tem como efeito possível fazer com que esse objeto seja alçado à condição das coisas a se ter, respondendo, cito Péchet, à necessidade universal de um mundo semanticamente normal, isto é, normatizado. É interessante notar, no entanto, que a inscrição das máscaras na articulação entre essas duas redes de sentidos, da saúde e da moda, faz com que essas novas peças não operem na disjunção lógica de é isso ou aquilo. Simultaneamente, é saúde e é moda, até por essa ancoragem que o jornalismo vai fazendo. Assim, entre dizeres e já ditos sobre as práticas de vestimenta e a evidência da moda, inscrevem-se também não ditos, que apontam para a necessidade de se ter uma máscara, mas máscaras que possam ser diferenciadas, guardando, e aí cito, né, me referindo às sequências discursivas em análise, histórias sobre como foram feitas, compradas ou obtidas, chamando a atenção pela forma como combinam com o restante da roupa. Esse duplo efeito de naturalização das máscaras é produzido nas sequências discursivas em análise de diversos modos. Na sequência discursiva 3, por exemplo, as máscaras em circulação na capital paulista são associadas à frota da cidade, fazendo ressoar já ditos sobre a São Paulo qualificada como cinza e detentora de uma frota monocromática. A essas máscaras opõem-se as outras, aquelas que combinam com o restante da roupa, aquelas que têm uma história, aquelas que se constituem como um inusitado item do vestuário, que é o que tudo indica veio para ficar, e que, por isso, ganham interesse como pauta jornalística. São essas máscaras diferenciadas com apelo fashion que serão descritas, juntamente aos sujeitos que as vestem, na sequência do texto jornalístico aqui em análise. Como ocorre no próximo conjunto que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar à apresentação. Aqui. E aí eu vou deixar e vou prosseguir a leitura, acho que vocês conseguem acompanhar as minhas referências. Nesse segundo grupo de 4 sequências discursivas, as 2 primeiras estão aí, né? A ancoragem semântica do dizer sobre as máscaras no universo da moda também se faz marcante,
O relato jornalístico se produz valendo-se da descrição de diferentes sujeitos que teriam sido encontrados nas ruas da capital paulista com suas máscaras consideradas peculiares e, assim, dignas de serem descritas no texto jornalístico. No fio do discurso, são trazidos detalhes sobre o vestuário de cada entrevistado, como se pode observar em vestindo jaqueta verde militar, boné estampado e óculos escuros, com seu pano preto de estampa branca amarrada no rosto, aí na SD5, ou em sua máscara rosa, ornava, altiva, com uma camiseta da mesma cor, casaquinho branco, realçando as cores vivas da composição, que está aí na SD6, ou ainda, e aí eu vou passar aqui para 7 a 8, vestir uma máscara camuflada, preta, branca e cinza, na sequência discursiva 8. Na materialidade significante, tem-se um já dito sobre as práticas de vestuário e a moda, marcado em expressões como modelo streetwear, realçando as cores vivas da composição, camuflada, também marcada em formas verbais, tais como ornava, combina, compunha, também em adjetivações, como elegante. Recuperam-se ainda já ditos sobre vestimentas e moda, né, na descrição da máscara, marcada no fio do discurso da SD7. E ali ela diz, na máscara comprada no Brás, exibia uma estampa com o bigode do Seu Madruga, personagem do seriado mexicano Chaves. Nesse caso, no entanto, o já dito retoma efeitos distintivos de uma moda popular, presente nas ruas, o que se marca já na menção ao local da compra, o Brás, tradicional bairro da capital paulista, conhecido pelo comércio de roupas. Ainda assim, o efeito de sentido da máscara como item de vestuário, que pode ser fashion, segue em curso no dizer jornalístico, que aparentemente recorre a notícias banais, voltadas a distrair e divertir, conforme já descrevia De Los Campos, 2017, na nota do Manual do Jornalista Padrão, mobilizada no início dessa reflexão. Contudo, em meio aos dizeres sobre as máscaras e suas características fashion, outros sentidos se marcam, uma vez que na materialidade linguística disse também dos sujeitos. Nesse segundo conjunto de sequências discursivas, SDs 5 a 8, destacam-se os modos como alguns dos sujeitos ouvidos pela reportagem são designados. E aí é o haitiano na SD5, a corretora de imóveis na SD6, o motoboy na SD7, o desempregado na SD8, né? No dizer sobre essas máscaras, em suas múltiplas funcionalidades, marca-se também um não dito que encaminha sentidos acerca de quem são esses sujeitos que estão nas ruas das grandes cidades em meio a um período de isolamento social. O trabalhador. A corretora de imóveis e o motoboy, que aparecem nas sequências discursivas 6 e 7, respectivamente, são exemplares de categorias de trabalhadores que, em nossa formação social, têm sido tomados como empreendedores. Em análise anterior, de um corpus composto por anúncios publicitários de um grupo bancário e de uma escola de formação técnica e superior, mostrei como no discurso da Anamídia, na atualidade, se marca o efeito de naturalização dos sentidos de dissolução das relações formais de trabalho e da própria classe trabalhadora, suplantada pela individualização do sujeito responsável e responsabilizado por sua não formação e por seu desemprego. O que discursivamente se dá nessa passagem de trabalhador a empreendedor. Corretores de imóveis e motoboys são exemplares de práticas trabalhistas absorvidas em nosso contexto sociohistórico pela chamada uberização. Conforme Rebeck, 2018, trata-se de um termo usado no Brasil, em alusão a Uber, e aí eu cito, considerada uma das maiores e mais poderosas empresas plataforma mundiais, que entrou no país em 2014, representando a chamada economia do compartilhamento.
Nesse modelo, serviços como transporte de passageiros, entregas de restaurantes e aluguéis de imóveis são disponibilizados em plataformas digitais e aplicativos, sendo executados efetivamente por trabalhadores autônomos, que em nossa conjuntura sociohistórica vêm sendo discursivizados como empreendedores. Em análise do termo uberização em dicionários online, Freitas 2020, constata que a palavra não está dicionarizada, o que faz com que a busca no Google, mesmo quando acompanhada do termo significado, traga como resultado quadros sínteses, com dizeres em circulação em outros sites. No caso, né, de uberização, comparece um site de notícias sobre tecnologia, que promovem o silenciamento da noção de trabalho ao afirmar relações de consumo e oferta de serviços. E afirma, cito o autor, as relações polêmicas que envolvem o modelo de uberização não comparecem nos recortes produzidos pelo Google. As tecnologias de inteligência artificial que gerenciam tais recortes operam sob o funcionamento da ideologia, privilegiando leituras que desafirmam a luta de classes. Fim de citação. As relações de trabalho são, assim, invisibilizadas. Além da corretora de imóveis e do motoboy, o haitiano e o desempregado são nomeados nesse segundo conjunto de sequências discursivas, marcando, assim, pela via do não dito, essa condição de vulnerabilidade social daqueles que são encontrados nas ruas de São Paulo, exibindo máscaras diferenciadas durante a pandemia de Covid-19. O imigrante, o subempregado e o desempregado não estão em isolamento social, pois a eles cabem, e aí eu trago fragmentos ali das frases, né, que são ditas nas sequências, seguir apressado e vencer o vírus, a crise e as contas que não param de chegar, na SD7. Ou seguir encarando as dificuldades do dia a dia, já que as coisas já não estavam fáceis antes desse vírus aparecer, imagine agora, como diz a SD8, né, que são os dizeres atribuídos, respectivamente, ao motoboy e ao desempregado. Em meio às discussões sobre as estampas e as cores das máscaras, aparentemente banal, inscrevem-se desse modo sentidos que dão a ver as condições de desigualdade em nossa formação social, mostrando, como afirma Pechet em 69, que segue sendo, e aí eu cito, impossível analisar um discurso como um texto, isto é, como uma sequência linguística fechada sobre si mesma, mas que é necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um estado definido das condições de produção. Fim de citação. É a conjuntura sociohistórica que aponta para os sentidos de precarização das relações de trabalho, subsumidas em relações de consumo, que se marcam nos dizeres sobre os sujeitos com suas máscaras. E é uma leitura discursiva da mídia que pode propiciar que mesmo aquelas notícias em circulação com vistas a distrair e divertir, possam vir a interferir na vida das pessoas, produzindo sentidos outros pela via do não dito, como trazido no início desta reflexão, a partir da nota de De Los Campos. Nas redes de sentido entre saúde e moda, em que as máscaras passam a ser significadas, naturalizam-se efeitos de sentidos de proteção à saúde de vestimentas que se harmonizam ou não, mas também naturalizam-se sentidos e práticas para os sujeitos que não podem não estar nas ruas, mesmo em época de pandemia. Para os sujeitos trabalhadores, que estando na base do sistema, não podem não parar, porque a economia também não poderia parar. A ideologia segue assim fornecendo, e aí eu cito Pechet 75, a cada sujeito a sua realidade enquanto sistema de evidências e significações percebidas, aceitas, experimentadas. E o discurso na mídia segue seu curso. Então, é isso que eu tenho a dizer. Deixa eu interromper o compartilhamento, né? E eu fiquei pensando muito no que Betânia trouxe no início, dessa escuta do social, né? Dessa escuta social que a gente já tem no Thomas Herbert, e eu acho que é uma linha aí que percorre as nossas reflexões, né?
Então, eu agradeço a todos pela escuta aqui também. Oi, Silmara. Oi, Betânia. Muito agradecido pelas falas de vocês, falas fortes, engajadas. Alguém colocou aqui no chat necessárias, né? Extremamente necessárias, tá? Eu queria ouvir um pouquinho mais vocês, enquanto o pessoal vai se aquecendo com as perguntas, e aí eu queria pedir, na verdade, assim, queria pedir para vocês comentarem um pouquinho mais. Betânia, muito obrigado de novo, né? Não vou cansar de te agradecer. Eu também. Vou ficar te agradecendo. Bom, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse testemunho de resistência. Achei uma sacada fantástica, né? E é possível fazer essa relação com aquilo que você falou no início, que é o acontecimento no sujeito. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, tá? Para Silmara também, Silmara, obrigado. Vou ficar ali reiterando o agradecimento, tá? Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho também de talvez um outro silenciamento da mídia, e aí pegando essa questão da máscara, que em algumas manifestações, por exemplo, você tem sujeitos usando máscaras, por exemplo, com aquela cenografia de placa de rua da Marielle Franco, né? E isso não circula na grande mídia, né? Isso circula nas redes sociais, né? Circula nos blogs dos movimentos, mas, assim, esse tipo de situação não circula, né? Quer dizer, essa prática de resistência numa EPI, né? Numa máscara mesmo, né? Então, sei que isso não foi objeto da tua fala, mas aí queria que se você pudesse comentasse um pouquinho também, pensar essa questão das EPIs aí como um gesto de resistência, né? Aliás, no Brasil atual hoje, se você falar sobre ciência, já é um gesto de resistência. Aliás, falar de ciência é você ser da esquerda, né? Impressionante. Nossa, Né? é impressionante. Mas tudo bem, desculpa aí o comentário, tá? Então, para ouvir um pouquinho mais vocês, tá? Obrigado. Então, seguindo a ordem das apresentações, tá, Silmara? Roberto, eu venho, né, quer dizer, eu comecei a trabalhar a noção de testemunho, li muito, né, em vários campos, né, o testemunho, mas sempre tentando entender a questão do testemunho do ponto de vista da análise do discurso, né, nessa relação com a psicanálise, e ao mesmo tempo que eu estava já pensando nessas questões, fazendo a escola de psicanálise, eu não faço mais a escola lacaniana, aliás, deixa só um adendo aqui também, o GTD, o Grupo de Teoria do Discurso, ele completou 10 anos e nós achamos melhor encerrar, então só dar aqui uma correçãozinha, eu tenho que rever lá o meu Lattes, meu Deus, mas enfim, mas foi um grupo muito produtivo, enfim, que a gente ficou muitas voltas com essa questão da análise do discurso da psicanálise. Na psicanálise, a questão do testemunho é o testemunho de um final de análise, né? Então, na psicanálise lacaniana, né? Então, o sujeito, ao final de análise, ele dá um testemunho do que foi, né? Esse encontro com o real, o que foi esse inconsciente real, né? O bordar isso. E ele vai, enfim, aí tem todo um dispositivo que não vale aqui pensar. E eu fui me dando conta, né, de que essa questão, né, claro, se eu estou na psicanálise, deitada no divã, isso tem um efeito,
né? Quer dizer, um ato falho, uma interrupção, um sonho que é narrado, isso tudo produz um desdobramento subjetivo, vai produzindo ao longo da análise o que se chama de uma retificação subjetiva, o sujeito vai reconhecendo no sintoma dele uma série de questões, enfim. Mas eu sempre fico me perguntando no social, né? Veja, eu não estou falando, o que eu estou querendo dizer é, a gente não pode fazer uma transposição rápida e rasteira, né? Mas no movimento da reterritorialização dos conceitos, né, das áreas da análise do discurso, como que eu posso pensar, né, essas questões, né? Afinal de contas, o sujeito, né, nós somos esse inconsciente real, mas também memórias de infância, de família, um monte de coisa, né, que circula, vamos pensar assim. Então, eu fui me dando conta de que a gente tem sempre estrutura e acontecimento, né, e que um acontecimento, né, que a gente toma, do ponto de vista da análise do discurso, como um acontecimento discursivo, e que foi algo que sempre é muito trabalhado, né, o acontecimento discursivo, esse encontro na atualidade com uma memória, tendo em vista situações históricas, né, a própria manifestação, né, provocando a possibilidade de um acontecimento discursivo, né, se dar. Eu comecei a me dar conta assim, bom, mas esses acontecimentos também atingem o sujeito, né? E o sujeito precisa falar disso, né? Precisa falar disso não em análise, mas ele precisa ser escutado no social, ele precisa falar sobre isso socialmente. Isso está no Primo Levi, né? Quando ele começa dizendo que foi um imperativo que ele tinha que escrever, ele precisava falar o que tinha sido a experiência de Auschwitz, né? Isso está na Rigoberta Menchú, né, quando ela diz que ela tem que contar o que foi o extermínio do povo dela, né, do povo guatemalteco, né. E isso está em vários outros testemunhos que são dados no social, né, que são... E aí eu comecei a pensar nisso, né. Eu acho que o lugar onde eu melhor falei sobre isso foi nesse trabalho com esse testemunho, né, desse pai mexicano, né, que eu escutei num evento em homenagem ao Boaventura de Souza Santos, um evento no México, né, e esse pai foi lá numa plateia, publicamente falou, e é muito interessante porque você tem sempre uma reação, né, uma reação que é aplauso, que é vaia, que é a pessoa se levantar, vai embora, não quer ouvir, que está na plateia, né? Mas o que marca para mim é esse encontro, né, desse pai com esse instante de ver que é o desaparecimento do filho dele. É um acontecimento na estrutura, né, desse pai, nessa posição sujeito dele, que ele está lá, né, em casa, vendo televisão com a mulher dele, né, ele vai contando isso. Olha, eu era um cara comum, simples, né? Mas isso me convoca para um lugar que eu não sabia nem que existia. Esse pai brasileiro, né, quando eu fui ver esse vídeo, depois li a entrevista, ele me passou exatamente para isso também, né, quer dizer, o encontro, veja, ele já tinha um encontro ali com o real da morte do próprio filho, né, e ele se dá inesperadamente num passeio em Copacabana, né, andando pela orla, ele encontra, e ele faz questão de dizer na entrevista que ele estava de máscara, que as pessoas estavam berrando Lula ladrão, não sei o que, não usavam máscara, né, mas ele se encontra, não é nem só com a manifestação, mas com o gesto desse outro que é arrancar as cruzes, né. Então isso é da ordem de um acontecimento para esse sujeito, que o convoca a falar, né. Então, se você tem lá, de novo, esse eu tenho que falar, né, que é assim que começa o Primo Levi, né, eu tenho que contar, né, é isso, né, o testemunho é essa urgência em falar, né, que te leva para uma psicanálise, né, deitado no divã, isso é uma coisa, mas que no social, eu acho que a gente pode fazer um recorte, né, desses sujeitos que, de alguma maneira, são atingidos por esse inaudito do acontecimento, né, o acontecimento na estrutura, né, e que os leva também a falar. E é por isso que eu vou chamar esses casos que eu tenho observado de testemunhos de resistência,
né? Que são isolados, são individualizados, né? É aquele pai mas que são uma revolta, né? Pessoal, individual, ínfima, mas que ele pode funcionar também como gatilho, né? E é nisso que eu aposto, para outras revoltas, né? Para outros movimentos de outros sujeitos. Então, é por isso que eu estou chamando de testemunho de resistência a esse movimento muito específico, né? De um reposicionamento de um sujeito, né? De uma contra-identificação, uma formação discursiva com a qual talvez ele nem se desse conta. Ele fala de um determinado lugar, mas, né, ele vai dizer, para mim, naquilo não era política, eu estava querendo, né, representava o meu filho, era aquilo que me interessava, né, mas que o convoca, né, a essa política de sentidos, né, no urbano, que o convoca a tomar uma posição diante dessa política de sentidos. Não sei se eu te respondo, mas é isso que eu estou tentando elaborar. Silmara? Eu estava aqui procurando o microfone para ligar. Eu também agradeço, Baronas, a tua escuta e a tua questão, né? Essa oportunidade, na verdade, de falar um pouquinho mais, né? Conversando com a Betânia também, quando a gente estava se falando na preparação, né, dessa apresentação, ela também me trouxe isso, essa questão das máscaras como resistência. Então, né, a máscara, de muitos modos, ela está comparecendo. Nesse próprio material que eu trouxe, a gente tem ali, e é uma questão que não entrou no meu texto, mas essa é o Seu Madruga, né? A máscara com o bigode do Seu Madruga, o que não se compara a esse tipo de gesto de resistência com a máscara da Marielle, por exemplo, do Quem Matou Marielle, ou tantas outras máscaras que a gente tem visto, né? Mas que eu penso que aqui nesse meu corpus também é uma entrada possível para esse gesto de resistência, né? Porque o Seu Madruga é esse personagem desempregado, né? Esse personagem ali à margem de um sistema. Então, é muito bacana a gente perceber como essa entrada mesmo, né? Como esse modo de resistir do sujeito, como ele se inscreve nesses traços ínfimos mesmo, como trouxe a Betânia, em pequenos gestos, né? E aí eu fico sempre tomada por aquele depoimento do funcionário que o Peixe traz no Semântica e Discurso, né? É a mão que não aperta mais o parafuso, né? Embora ela esteja ali repetindo. Então, o você ali, você tá trabalhando como motoboy, mas a tua condição é a desse bigode do Seu Madruga, é a de um sujeito à margem, né, de alguém que está fora desse sistema todo. Então, eu também entendo, sim, as máscaras nesse lugar, aí, nesse gesto de resistência. Eu acho que a gente pode ter a máscara, né, funcionando como materializando essa resistência do sujeito, né, ainda que de uma forma menos, digamos, consciente, né, porque quando a gente toma uma máscara como Quem Matou Marielle, a gente de fato tem ali um sujeito inscrito, né, nesse lugar do questionamento, né. Mas quando você pega o motoboy com a máscara do Seu Madruga, não necessariamente ele está consciente disso como um gesto de resistência, mas isso funciona também, né? Esse sentido ali se inscreve, e eu acho isso muito interessante. Emendando aqui, eu olhei no chat, o Reginaldo comentou, ele pergunta o que dizer do concurso de máscaras infantis da ministra Damares, que foi divulgado na mídia. E assim, eu nem dá para dizer, mas aí eu queria complementar dizendo assim, o porquê de fazer esse texto, né? Porque começou a me incomodar demais essas coisas todas das máscaras, isso que a mídia foi fazendo com as máscaras, isso, um concurso de máscaras em que ganha uma máscara de vaca, né? Ou né, coisas assim banais, né? A máscara que combina com a roupa, né? Coisas que vão deslocando totalmente, né, os sentidos importantes, coisas que a gente deveria realmente estar discutindo,
né? E aí é bacana como isso, mesmo tentando ser deslocado ali, mesmo sendo trazido, né? Distração, diversão, parte, né? Parte da indumentária agora, todo mundo usa, tem que combinar, não tem que combinar, como esses sentidos outros se inscrevem, né? Então, como a gente começa a ver os gestos de resistência, como a gente percebe uma denúncia ali, como você percebe esses sintomas mesmo do social, quando o jornalista começa a entrevistar, né, na banalidade, olha, uma máscara assim, outra máscara de outro jeito, né, e eu acho que isso é o bacana, é o que nos motiva, né, como analistas de discurso, né, acho que a gente se sente muito tocado por esses sentidos todos em curso, né, e o que fazer com eles, né. Acho que mais ou menos isso que eu estou pensando. Acho que tem mais coisinhas no chat. Assim, o Ulisses disse aqui no chat, Ulisses Gomes, que interessante que no Rio os sentidos de máscaras são categorizados pelo Estado. Uma lei proíbe o uso de máscaras em manifestações, mas outra norma também em vigor obriga o seu uso em locais públicos, como o EPI. Né? Então, essa contradição mesmo, né, que vai se inscrevendo, essa disputa de sentidos, né? E a Verli também disse a máscara que explicita uma tomada de posição, representação institucional. Ah, que tem hashtag sou FSM, que bacana. Sim, são outras máscaras, né? Enfim, acho que eram. Silmara, sobre as máscaras, Silmara, sobre as máscaras, tem hoje uma coisa super interessante, uma crônica dos Estados Unidos, em que as mulheres estão se recusando a usar a máscara, né? Não sei se todas, enfim, aonde, e que elas se recusam, e que aí elas, várias delas, inclusive nessa coisa da moda, elas usam máscaras de filó, transparente, né? Né? Então, assim, é interessante, né? Quer dizer, a resistência do outro lado também, né? Não usar a máscara, né? É também uma forma de resistência que vai de um outro lugar, né? Uhum. Eu achei curiosa essa coisa da posição da mulher, né? Americana, né? Eu vou olhar, eu não vi isso não ainda, mas é bem interessante, eu vou buscar. Obrigada. A gente tem mais algumas questões, tá? A Andréia, você quer fazer ao vivo e a cores, Andréia, por gentileza? Oi, Andréia? Vocês estão me ouvindo? Porque eu caí, não sei se estão me ouvindo. Agora sim, Andréia. Parece que está cortando, né? Me ouvem? Agora estamos te ouvindo, Andréia. Mas está cortando. Caí, e aí voltei e ficou meio travado. Posso falar? Sim, sim, fica à vontade. Então. Se continuar cortando, me avisa, daí eu faço por escrito. Ok. Mas gostaria de dar os parabéns, né, por esses dois trabalhos e pela oportunidade, né, do laboratório. Pela oportunidade do laboratório, né, de possibilitar uma discussão tão importante. Obrigada, Baronas, por essa oportunidade. Então, o texto da Silmara, né, nos faz olhar para a materialidade da máscara nos seus múltiplos sentidos. Então, eu gostei muito dessa ideia de olhar para este banal, né, do uso da máscara, que nos leva ao absurdo desse momento, né, ao nonsense desse momento. Então, pela máscara, a gente consegue entender um pouco os movimentos de sentido desse momento que está se significando agora, né? Eu achei muito interessante, Silmara.
E o trabalho da Betânia me fez pensar ali, quando ele arranca aquelas cruzes, Betânia, é aquela frase, né? Tenho que estar falando, esse gerúndio, essa permanência na fala, parece que me levou ao texto do Freud, o recordar, repetir e elaborar. Parece que a gente tem que repetir essa fala contra outras que tentam tamponar, né, como uma barragem que a gente significa esse momento. Então, arrancar as cruzes é não deixar que a gente fale, né? Consequentemente, a gente não consegue elaborar esse momento. E aí, como o enunciado que ficou conhecido aí, né, e daí? O enunciado e daí também é um arrancar as cruzes, né, para que a gente não discuta essas mortes, porque o e daí é uma coisa que rompe o fluxo de qualquer comunicação, de qualquer interlocução. Não existe o que conversar depois que alguém fala e daí. Então, parece que esses dois enunciados servem para pensar uma barragem que vai tentar impedir esse repetir, porque a gente vai precisar repetir tudo isso para poder elaborar, me autorizando aí a pensar um pouquinho o texto do Freud, e aí, claro que eu relaciono aos trabalhos da ditadura, as questões da ditadura, quando a gente Cortou um pouco, né? Não sei se... André, cortou um pouco, não sei se a Betânia e a Silmara ela entenderam. Não sei, quer comentar, Betânia? e se materializa nas manifestações pedindo a volta da ditadura. Foi essa reflexão que eu fiquei fazendo nessa fortíssima fala, né? Tem que estar falando. Era isso. Me emocionei, sim, com as duas falas, porque foram falas bem importantes para esse momento. Obrigada, Andréia. Obrigada por dar esse retorno, né? Como eu disse, é um trabalho que eu ainda não escrevi, não está, ele está sendo elaborado, enfim, eu trouxe mesmo para trocar com vocês, enfim, expor algumas coisas que eu estou pensando, mas é isso, né? Quer dizer, é o repetir para poder elaborar, né? Você tem toda a razão. Mas eu tomo ali, né, esse repetir, né, essa insistência do gerúndio, eu tenho que estar falando... A internet ficou, né, bem ruim, numa gente. direção mesmo... Desculpe. Mas aí, como é que a gente faz? Fala? Dá para responder? Você está ouvindo? Hein, Andréia? Eu não sei, Barona. De qualquer maneira, Betânia, está gravando, depois qualquer coisa ela pode... entendi. Tá. Então tá. Então a gente manda o link, depois pode... Tá bom, beleza. Então, esse gerúndio aí para mim, né, para mim é o grito de resistência mesmo, né? É uma permanência, né, dessa necessidade de resistir. Outro dia eu falei, saindo um pouquinho da análise do discurso em especial, mas assim, lembrei, uma vez eu falei para uma amiga minha que estava muito mal com a questão da pandemia, do isolamento, de tudo, eu falei para ela assim, olha, você fique bem, porque depois o trabalho de reconstrução que a gente vai ter vai ser enorme. Né? Então, eu já estou pensando assim, que depois a gente vai ter que trabalhar muito para reconstruir, gente, porque muita desconstrução, né? Isso
me deixa, assim, estarrecida, né, dia a dia. Mas, então, ele tem que estar falando, né, porque esse testemunho da resistência, do horror, né, dessa violência simbólica, né, que a gente sofre todos os dias, né, que já virou, ainda bem, né, também piada, né, ironicamente, né, piadas e ironias, né, agora todo mundo é comunista, né, o Delfim Neto é comunista, o Mário Andreasa, que escreve como todo mundo agora é comunista, né, então, né, você precisa ter que deslocar e fazer disso uma grande piada, né, porque é realmente algo inacreditável. Então, e essa questão do falar, né, eu gostei muito do apontamento que você fez do Freud, mas eu linko mais a esse movimento que o Brasil demorou para fazer, né, que outros países do mundo já tinham feito, que era a instalação das comissões de verdade, né, com a qual você trabalhou bastante, né, a Comissão da Verdade, que é o lugar exatamente dos sujeitos falarem, né, dois sujeitos que foram torturados, presos, enfim, mas também de fazer falar o torturador, né, também de fazer falar o outro, né, que estava do outro lado. E é muito impressionante, assim, eu tenho uma orientanda que trabalhou com 2 depoimentos dos que estavam do outro lado, né, como que se constrói, né, esse dizer. Ela trabalhou com o Ustra e com um outro que não fala nada, ele é absolutamente, a pergunta uma atrás da outra, e ele fica mudo, ele não responde, né, então ele devolve com um silêncio meio de desprezo, né, então cabe, né, ao movimento de resistência de continuar falando, né, falando para o máximo que puder, né. E aí, antes de passar a palavra para a Silmara, a máscara, para mim, quando eu comecei a ver a questão das máscaras, isso é super, assim, uma coisa que eu fiquei... a máscara, ela tampa a boca, né, ela tampa, né, ou seja, você não vê a boca do outro. Então, como é que o outro fala, né? Outro dia, caminhando aqui no Rio, eu vi uma máscara que era dos Anônimos, né? O outro fala assim, né? Ele segue falando, de alguma maneira, né? Que a Silmara mostrou de uma maneira super linda, né? A resistência se dá na máscara. Mas, enfim, era isso que eu queria trazer, né? Esse continuar falando, linkado mais a essa ideia das comissões da verdade, e por aí vai. Eu não acho que... Só agradeço mesmo a observação da Andréia. Eu acho que o propósito era realmente isso, pensar, então, esse comparecimento no jornalismo dessa aparente banalidade, né? Mas como que isso não é sem consequências, né? Como a gente tem ali funcionamentos discursivos, mesmo quando, aparentemente, o jornalista está falando de nada, né? Está falando, olha, de que cor é a máscara, né? Mesmo assim, a gente depreende muitos sentidos, a gente consegue perceber esses sentidos outros ali em curso. Então, eu agradeço a tua observação, André, sobre essa questão desse momento, né? Desse retrato deste momento aí, pensado via as máscaras no discurso jornalístico. Obrigado, Silmara. Obrigado, Betânia. Obrigado, Andréia. Temos uma última pergunta, que é do Marcelo. Marcelo, você quer fazer ao vivo ou você quer... Não, você não escreveu no chat, né? Você se inscreveu no chat. Então, por favor, faça a sua pergunta. Na verdade, não é nem uma pergunta, é um comentário, né? Que vem de uma série de coincidências aqui. A primeira da Betânia está nas citações lá do meu doutoramento, pelo Colonização Linguística, né? Eu estou fazendo jabá, que a gente está chamando de propaganda boa, então hoje vai mais uma. A outra é que esses tempos de pandemia, eu estou em São Carlos, eu estou sendo orientado de orientação de pós-doutorando do ilustre desconhecido aí, o Baronas, e eu vim para cá em março e fui pego pela pandemia, então estou sem a minha biblioteca.
aqui, mas acabei fazendo umas compras, e eu já tinha lido É Isto um Homem, do Primo Levi, mas aí agora eu peguei A Trégua, né? E A Trégua, ele tem uma coisa interessante, porque é depois da guerra, né? Então, e aí eu acho que eu queria voltar nessa questão da questão do testemunho da resistência, né? Eu tenho preferido falar em persistência, porque eu acho que é continuar sempre resistindo, né? E aí eu queria voltar, já que você nos deu essa chance de dar pitacos, né, no seu trabalho, ô Betânia. Tem uma coisa interessante num slide que você colocou, que eu acho que você chamou de testemunho de um pai, que aparece na fala do pai, que acho que em 3 momentos, especificamente no recorte que você fez ali, ele diz assim: pensei, 2 pontos, tal coisa. Aí mais embaixo, pensei, tal coisa. E aí eu vejo ali uma coisa legal, enfim, acho que analisável, porque você tem uma questão da primeira pessoa e da terceira pessoa que está colocada ali no discurso. Então, ele primeiro pensa, e daí vai em direção àquilo que você sustentou durante toda a tua fala, né? Eu tenho que falar. Ou seja, não adianta só eu pensar isso daí, eu preciso resistir, persistir, enfim, né, Enfim, era um comentário e puxar um pouquinho o saco pela colonização linguística, tá? Obrigado, Marcelo. Obrigada, Marcela. Adorei, viu? Pode vir ao Rio conversar quando você quiser. Ou, quer dizer, não dá para vir ao Rio agora, né? Mas pode ser. E eu sou carioca, então Eita, tem mais essa, né? Carioca em São Carlos. Bom, mas eu tenho um irmão em São Carlos também, um sobrinho, parte da família. Mas olha lá, é muito legal esse seu apontamento, né? Porque o eu pensei, veja, não pode esquecer também que isso está numa entrevista, né? E numa entrevista onde eu não vejo as perguntas do jornalista. Então, o tal do Chico Alves, ele transforma a entrevista num texto, muito bonito até, né? E você encontra dentro, né, no final do que ele fala inicialmente, a sequência das enunciações aí desse pai, né? Então, eu não sei o que o Chico Alves perguntou, como ele perguntou, né? Então, eu não sei bem de onde vem esse eu pensei, né? Por outro lado, o eu pensei é a posteriori, né? Então, aquilo que eu estava colocando, do instante de ver, né, o que esse lapso, né, esse ínfimo momento, desse instante de ver provoca no sujeito, né, diante desse inesperado, desse tropeço no real, né? Mas você tem depois um tempo para compreender, né? Então, esse eu pensei para mim, ele tá, eu acho que eu acabei não falando na correria de apresentar o meu trabalho, que a gente pode pensar que você tem essa temporalidade, que o Lacan vai chamar do tempo lógico, da análise, na psicanálise, mas que eu estou tentando rearticular isso para o lado, né, da gente, da análise do discurso, esse instante de ver e um tempo para compreender, daí o eu pensei, né? Porque vai pensar, o sujeito produz aquele acontecimento, ele reage, mas depois ele vai, né? Ele vai pensar, ou não, né? O acontecimento, lembrem, né, o que o Peixe diz, o acontecimento se inscreve ou não se inscreve na história. Para o sujeito também, o acontecimento se inscreve ou não se inscreve na subjetividade dele, né? Então, ele pode vir a pensar ou passar batido por aquilo, por esse instante de ver, né, com o qual ele é atingido por alguma coisa, por esse inaudito, por esse real, por aquilo para o que ainda não tem sentidos, né? Então, você tem esse momento, né, esse tempo para compreender, isso é um tempo, e aí eu volto à questão do gerundismo lá, do gerúndio, né, que a Andréa trouxe, né, que é esse tempo em que ele vai continuar falando sobre a morte do filho, né? Esse luto, a gente sabe que o luto é um processo muito longo, né? Ele não é repentino. E eu acho que o país, né, boa parte do país está fazendo um luto. Se a gente for ler o texto do Freud, né, sobre
a questão do luto, a gente vê que ele vai distinguir, ele começa distinguindo o que é o luto de um país, o luto de uma bandeira. Ele vai justamente começar falando do luto que a gente se vê muitas vezes na necessidade de fazer, né, em relação a alguma questão social, alguma causa social, para depois ele entrar na questão do luto do sujeito, né, e o que é isso, outras coisas. Mas então, veja, quando eu digo ali, né, que não está se fazendo luto simbólico, né, dessas mortes, 80 mil mortes do Covid, não estou pensando só nessas pessoas que perderam seus entes queridos, eu estou pensando no país, né, nesse Brasil que não conhece o Brasil, tem uma porção de Brasil aí, né, que está sendo convocada a simbolizar em algum momento, que vai tirar a máscara, né, e que vai poder não se representar pela máscara, mas falar, né, porque tem uma necessidade de falar, as janelas falam, né, as janelas aqui no meu bairro ainda, todo dia, 8h30, tem gente, né, tem janeleiro lá batendo panela, gritando. Então, eu entendo, né, o gerúndio, teve uma pessoa que colocou, né, no chat que era a morte do filho. Sim, é a morte desse filho, mas é a morte dos 80 mil, que atinge a todos nós, né? É o luto de um ideal, de um país, né? E é por isso que para mim é tão forte ser no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, né? E eu nem falei da voz 2, né, daquele cara que fala lá, fala baixo, não sei o quê, porque essa voz 2, ela está em toda uma rede que a gente pode localizar de intradiscursos, né, você sabe com quem está falando, o cara do Paraná que foi dar a carteirada porque ele era desembargador, o outro lá que já nem me lembro, são tantos casos, pequenos casos, né? Então, eu nem parei para falar disso, mas... então, assim, eu acredito nesse pequeno testemunho de resistência, né, como fagulha, né, no social, né, como um retorno no social. Quer dizer, o social atingiu o cara que estava andando na Princesinha do Mar, talvez até para espairecer a morte do filho, sei lá, né, como é que a gente vai saber, né? Mas que é atingido por isso, nesse instante de ver. E isso retorna, né? Isso vai para ele e retorna para o social. Retorna na entrevista que ele dá, né? Que um jornalista chama para ele falar. Né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi, viu, Marcelo, mas obrigada por me deixar falar mais um pouquinho. Obrigado, Betânia. Obrigado, Silmara. Não sei se tem mais alguma questão. Sim, não? Não? Bom. O legal é se a gente pudesse ficar aqui mais umas 3 horas, né? Mas não é possível. Então, queria agradecer muito Silmara, Betânia, Silmara, né, por essa tarde de muito aprendizado, essa tarde agradabilíssima, né? Sim, extremamente proveitosa para a gente compreender esse momento, né? Não sei se foi a Betânia ou Silmara, alguém falou que gente do discurso tem coisas a dizer nesse momento, né? Então, assim, muito obrigado por tudo que foi dito, realmente, assim, nos ajuda a compreender o que está acontecendo, o que pode ser feito, né? Como essas fagulhas, elas podem se transformar em pequenos fogos e depois um incêndio, quem sabe, né? No sentido positivo desse incêndio, né? Então, obrigado, gente, de coração, e fica também o convite, se vocês tiverem interesse de publicarem os vossos textos na nossa revista, né? A gente está com uma chamada aberta para pensar essa questão do Covid e as ciências da linguagem, tá? Mas fiquem muito à vontade com relação a isso, tá? E, bom, gente, obrigado, tá?
de coração. Falo em meu nome, da Tamires, do Caio, da Júlia, que são as pessoas que estão mais aí à frente nesse nosso projeto, né? E que começou bem tímidozinho, assim, e a gente está vendo como está tendo repercussão, e graças a vocês, claro. Obrigado. Eu que agradeço também, Baronas, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade, foi realmente muito bom, né, poder ouvir a Bethânia, né, e ouvir todos vocês. Então, registrei aqui várias contribuições para as minhas reflexões também, para o andamento do texto. Então, eu fico bem contente de encontrá-los todos, ainda que assim, virtualmente. Pelo menos assim, é sem máscara. Isso. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Então, obrigada também, Baronas, de novo a você, ao Ledim, né, por essa possibilidade de passar, como você disse, essa tarde. Eu tenho que dizer que eu estava muito nervosa, muito apreensiva, mas eu sempre fico mesmo, então isso já é parte do meu show, né? Mas assim, estranho falar, olhando na tela do computador, né? Eu estou falando aqui do olhar, do ver, da fagulha, então fica esquisito, assim. Mas, por outro lado, depois tem o retorno, tem as perguntas, a gente se vê de novo. Então, muito obrigada, foi uma oportunidade de poder apresentar alguma coisa que está em andamento. Um prazer sempre estar, né, com a Silmara, né, com essa parceira, com os parceiros do meu laboratório, né, a Vanise e o Felipe, né, enfim, e com vocês todos aí, São Paulo, fora de São Paulo, no Brasil, né, o Brasil que conhece o Brasil, talvez, né, não sei. É isso, gente. Então, muito obrigada e vamos em frente. Vamos em frente. Obrigado, gente. Até Um mais. beijo para todos. Beijo. Tchau. Tchau.